programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas irmãs, amadas ouvintes do programa Mães Amorosas. Graças ao Senhor, chegamos a dia 6 de julho, então vamos desfrutar do provérbio de hoje. O que começa o pleito parece justo até que vem o outro e o examina. Provérbios capítulo 18, versículo 17. Temos como título hoje, a nossa opinião é sempre a melhor? Todo homem defende o seu ponto de vista, procura fazer prevalecer sempre a sua opinião. No serviço ao Senhor, antes de emitir qualquer opinião, devemos amadurecê-la no Senhor. Se todavia ela não for acatada pelos demais, não devemos ficar tristes nem insistir, porém aceitar a vontade do Espírito ou esperar por outra oportunidade. Você nunca deve considerar que a sua ideia é sempre a melhor e que ela deve ser adotada. O caminho do Espírito não segue uma lógica. O vento sopra para onde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. João 3:8. Todos devemos aprender a ver e seguir o caminho do Espírito. Todos os que querem servir ao Senhor precisam crescer e amadurecer, isto é, aprender a ser guiados pelo Espírito e não pela razão. Na carta aos Romanos, Paulo ensina, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Se andarmos pautados somente pelo nosso raciocínio, seremos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro. Por isso, precisamos seguir a verdade em amor e crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4, 14 e 15. E esse é o caminho para a edificação do corpo de Cristo. Bom dia, até amanhã com mais provérbios, neste mesmo horário, se assim o Senhor nos permitir. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. De novo, lhes falava Jesus, trevas, quem me segue não andará nas trevas.
Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Valéria Helena Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Leitura bíblica, Mateus, capítulo 26, versículo 8. João, capítulo 6, versículo 64. Ler com oração, Jesus, entretanto, disse: Deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. João, capítulo 12, versículos 7 e 8. O título de hoje do Alimento Diário: Aproveitar toda oportunidade para amar o Senhor. Maria, estando com Jesus em Betânia, aproveitou a oportunidade para ungí-lo. Jesus, entretanto, disse: Deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. João, capítulo 12, versículos 7 e 8. Na verdade, Maria estava embalsamando Jesus para a sua morte, que se aproximava, e aquela seria a última oportunidade para mostrar seu grande amor por ele. Aproveitemos todas as oportunidades para amar nosso Senhor. Quebremos por ele nosso vaso de alabastro e o unjamos com o que temos de mais precioso. Não sabemos até quando teremos essas oportunidades. No capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus alertava que alguém dentre os discípulos o trairia. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Versículo 64. Ele sabia que seria traído. Mais adiante, lemos: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Versículos 70 e 71. A traição é a pior coisa que alguém pode cometer contra o trem, de modo que Judas só foi capaz de trair o Senhor porque o próprio diabo estava em seu coração. Usar a prática de boas ações e preocupação com o próximo como pretexto para inibir a manifestação de amor dos outros é sinal de fingir seguir o Senhor tendo ocultamente algum interesse pessoal. Eu mesmo já vivenciei casos de pessoas que, tendo espaço na igreja para liberar mensagens, passaram a preocupar-se mais com o próprio desempenho, com o impacto de suas palavras sobre os irmãos e a receptividade da parte deles. Nesses casos, o resultado não poderia ser outro. Não permaneceram na igreja. Essa situação põe as pessoas à prova. Se alguém busca algum interesse pessoal, ambição, popularidade, fama e até mesmo ganhos financeiros, este não é seu lugar. Aqui o Senhor nos prova. E só permanece quem é puro de coração, pois tudo o que se faz nas trevas um dia será exposto pela luz. No Evangelho de Mateus, vemos que outros discípulos influenciados por Judas também ficaram incomodados com o gesto de Maria, considerando-o um exagero, um desperdício. Capítulo 26, versículo 8. A companhia de pessoas negativas exerce uma influência corrompedora.
Quando nos aproximamos de pessoas negativas, ficamos igualmente negativos. Por isso, envolvamos-nos com pessoas positivas, saudáveis, que imergem na palavra e inculcam em seu coração de forma que só haja palavras de edificação quando nos encontrarmos. Se a atitude de Maria para com Jesus foi um desperdício, eu quero desperdiçar tudo pelo Senhor. Ele merece tudo que temos, a nossa vida, qualquer sacrifício nosso. Precisamos entregar-nos melhor ao Senhor. Maria aproveitou a oportunidade para ungir Jesus antes de sua morte. Alguns consideraram seu gesto um desperdício, mas não sabiam que aquela era a última oportunidade para ungir Jesus. Antes de seu sepultamento, que ocorreria dias depois, quem está disposto a desperdiçar a vida por Cristo? Quão grande é a honra de podermos amá-lo e entregar a vida a nosso amado Senhor. Até amanhã, irmãs, com mais uma leitura do Alimento Diário. Tua sã palavra chove sobre mim. Bom dia, amadas irmãs, queridos ouvintes. Também quero dar o meu bom dia para os irmãos, né? Os maridos das irmãs estão tomando café, ouvindo o programa de rádio. Grande abraço para vocês, amados. Bom dia a toda a equipe do programa Mães Amorosas. Graças ao Senhor por ter vocês conosco nesta manhã. O nosso desejo é que a palavra de Deus chegue na tua casa hoje com muita novidade, né? Com muito frescor, e que ela possa entrar nos seus corações. Que nós possamos mergulhar nessa palavra, para que ela trabalhe dentro de nós, né? Nos transformando, nos dando crescimento em vida, se tornando filhos maduros, né? Para reinar com o Senhor. Quero ler para vocês Romanos 5, versículo 1 até o 3. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora vamos ler os versículos propostos para a oração. Romanos 5, 3 e 4. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Esta palavra é para todos nós que fomos justificados pela fé e temos paz com Deus. Quando nós ganhamos Jesus, nós obtivemos tudo isso, a graça na qual nós estamos firmes, e também nós temos esperança, a esperança da glória de Deus. É o nosso corpo ser transfigurado, essa é a nossa esperança, né? Mas não somente isto, mas a gente pode se gloriar também nas tribulações, porque ela produz algo. Produz o quê? Perseverança. A perseverança, ela também produz o quê? Experiência. E a experiência também produz esperança. Amém? Ó Senhor Jesus, você viu quanta coisa que a tribulação produz? Perseverança, experiência, esperança. E muitos de nós querem fugir da tribulação, né? Quando ela vem, você quer cair fora. Não, nós precisamos ter essa visão de que ela produz uma transformação em nós, né? O título de hoje é A Esperança nos mantém vivos para lutar. A fé operaciona a obra. Temos convocado nossos jovens para assumir o núcleo energético da obra do Senhor, o qual nós chamamos de Neos, usando sua energia para executar o operar de Deus. Você está disposta? Os que têm entre 25 e 50 anos precisam colocar
toda a sua energia à disposição da obra do Senhor, mas pela fé na palavra profética, pela imersão e obediência à palavra e não pela própria capacidade. Quanto aos demais, vamos igualmente envolver-nos com a obra. Quem tem fé já está contratado. Quem sente que não tem capacidade, melhor ainda. São esses os trabalhadores que têm sido contratados na última hora. Referência para você, Mateus 20, versículos 6 e 7. Nessa guerra espiritual que travamos, além da fé, também precisamos da esperança. Se estamos engajados nessa obra, é porque temos convicções que fundamentam nossa esperança. Uma delas é que cremos que nosso Senhor Jesus Cristo voltará em sua segunda vinda e que Ele mesmo é nossa esperança da glória. Colossenses, capítulo 1, versículo 5 e versículo 27. Em terceiro lugar, temos a convicção de que seremos glorificados nele. O que é essa glorificação? É o nosso corpo transfigurado. O nosso corpo que é mortal vai se transfigurar em um corpo imortal. Isso ocorrerá na vinda do Senhor. Em Romanos, testificamos que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós e que aguardamos a plena filiação, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, versículos 18 a 23. Por fim, e não menos importante, temos esperança de que seremos vencedores que reinarão com Cristo durante 1000 anos. Como nos diz Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 e 6. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A esperança nos dá uma base sólida, uma convicção que produz a perseverança para continuarmos a viver e lutar pelo reino. Essa luta que travamos no mundo espiritual significa viver para a edificação da igreja, para resgatar pessoas e cuidar delas até apresentar todo homem maduro em Cristo, como nos diz Lucas, capítulo 10, versículo 33 e Colossenses, capítulo 1, versículo 28. A fé na palavra é para fazer a obra de Deus. E a esperança nos dá o combustível para isso. Podemos sentir-nos esgotados, prestes a desfalecer, mas falta pouco para a volta do Senhor. Vamos ganhar força e coragem. A grande noite está acabando e o sol da justiça, a aurora, já desponta. O Senhor voltará e nos galardoará. Quer conferir isso? Está na Bíblia. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. A esperança nos mantém nesse afã de lutar pelo reino do Senhor até o fim. A fé operaciona a obra do Senhor e a esperança nos mantém vivos para lutar. Tudo isso tem por finalidade produzir o amor. Depois que o Senhor retornar, não mais precisaremos da fé, pois a obra já terá sido concluída. Não mais precisaremos da esperança, pois o Senhor já terá retornado. O amor, entretanto, é o resultado da nossa vida cristã. É a tecedura que o Senhor está produzindo por nosso entrelaçamento com Ele e com os homens. Deus é amor. O amor não é um produto que Deus fabricou e armazenou no depósito, mas Ele mesmo é amor. É sua própria essência, é doação. A maior demonstração do amor é Deus ter doado seu próprio Filho como propiciação por nossos pecados, como está em 1 João, capítulo 4, versículos 8 e 10. A convicção que nos traz a esperança não permitirá que nenhum de nós fique pelo caminho,
Cada dia temos sido mais aperfeiçoados no amor de Deus. Louvado seja o Senhor. Já na segunda-feira nós vimos que estamos em guerra, né? E nessa guerra é necessário ter armas para lutar, né? As nossas armas são espirituais, né? E a fé é a arma poderosa, né? Que a gente usa para lutar nessa guerra espiritual. Porque a fé, ela tem como base a palavra de Deus, né? E a palavra é a espada, né? Que nos proporciona o ataque, né? Contra o nosso inimigo. E a fé, ela aciona o poder de Deus. Nessa guerra espiritual, nós estamos apoiados na palavra de Deus, que é a nossa fé. E essa fé aciona o poder de Deus. Então, nós não lutamos com a nossa própria capacidade, mas com o poder que vem de Deus. E por isso nós temos esperança de alcançar a vitória, sermos vencedores nessa luta, né? Toda luta tem um vencedor, né? E nós temos a esperança de sermos esses vencedores. E essa esperança nos mantém firmes para lutar. E nós estamos passando, no momento, por tribulações. Estamos sofrendo por causa da edificação da igreja. Nós não sofremos porque nós estamos em pecado ou porque fizemos as coisas fora do Espírito. Não. Essa tribulação que produz em nós perseverança, que produz em nós experiência e gera esperança, é porque nós estamos sofrendo pela edificação da igreja. E se hoje você está passando por tribulações, a palavra nos garante que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós, que aguardamos a plena filiação, a redenção do nosso corpo. Então, nós que estamos lutando, vamos perseverar nessa luta, né? Porque nós temos a esperança de na vinda do Senhor nós termos o nosso corpo glorificado. Então, nós ganharemos o nosso prêmio, né, o galardão, e reinaremos com o Senhor por 1000 anos. Vale a pena ou não lutar pelo reino de Deus? Vale sim, né, irmãs? Vale sim. Se você está lutando hoje pelo reino de Deus, na vinda do Senhor você entrará neste reino. Amém? E reinará com ele 1000 anos. Aleluia! Essa é a nossa esperança da glória. Louvado seja o Senhor. Senhor, nós te agradecemos e sabemos que o que estamos provando hoje, Senhor, não tem nada para comparar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem reservado para nós. Nós só queremos prosseguir, Senhor, nesta luta, firmes, inabaláveis, Senhor, sabendo isso, que no Senhor o nosso trabalho não é vão. O Senhor é quem faz a obra, o Senhor é quem ganha a guerra. Nós estamos vencendo porque estamos apoiados totalmente em Ti. Que no nosso dia a dia, todas nós que estamos passando por tribulações, por causa da edificação da Tua igreja, possamos perseverar e ter experiências com o Senhor e muita esperança. E isso vai nos fazer vencedores. Louvado seja o Senhor. Nós que estamos lutando pela causa do Senhor, pela edificação da Tua igreja e para que o Seu reino venha, precisamos usar as nossas armas espirituais. Então, vamos abrir a nossa Bíblia e o nosso coração e vamos ler Crônicas, capítulos 2, do versículo 23 até o capítulo 3, versículo 24. Ontem nós vimos que o livro de 1ª e 2ª Crônicas é como se fosse um jornal, uma ata, né? Então, vai contar toda a história, começando lá de Adão, né? Paramos no versículo 22, né? E hoje damos continuidade. Versículo 23. Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Quenate e as suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom, Abia, mulher de Esrom, lhe deu à luz Azur, pai de Tecoa.
Os filhos de Jerameel, primogênito de Hezron, foram Rão, o primogênito, Buna, Orém, Ozem e Aías. Jerameel teve outra mulher cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram Maás, Jamim e Equer. Os filhos de Onã foram Samai e Jada, e os filhos de Samai foram Nadab e Abissur. A mulher de Abissur chamava-se Abiail e lhe deu à luz Abã e Molide. Os filhos de Nabade foram Seled e Apaim, e Seled morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Ize, o filho de Ize foi Sezã, e o filho de Sezã foi Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. E Jéter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas filhas. E Sezã tinha um servo egípcio cujo nome era Jara. Sezã deu sua filha por mulher a Jara, a quem ela deu à luz Atai. Atai gerou Natã, e Natã gerou Nabade. Nabade gerou Eflau, e Eflau gerou Obed. Obed gerou Jeú, e Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elis, e Elis gerou Eleasa. Eleasa gerou Sismai, e Sismai gerou Salum. Salum gerou Jacamias, e Jacamias gerou Elisama. O primogênito de Caleb, irmão de Jerameel, foi Maressa, que foi o pai de Zife. O filho de Maressa foi Abi-Hebron. Os filhos de Hebron foram Coré, Tapua, Requém e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão, e Requém gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-zur. Efã, a concubina de Caleb, deu à luz a Arã, Moza e Gazes, e Arã gerou Gazes. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Gezã, Pelete, Efã e Saafe. De Maaca, sua concubina, Caleb gerou Seber e Tiraná. Maaca deu à luz também Saafe, pai de Madmana, e Seva, pai de Maquibena e de Gibeá. E Axa foi filha de Caleb. Estes foram os filhos de Caleb. Os filhos de Ur, primogênito de Efrata, foram Sobal, pai de Kiriat Jearim, Salma, pai de Belemitas, e Aref, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriat Jearim, foram Aroé e Iaze Amenuote. As famílias de Kiriat Jearim foram os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Misraeus. Destes procederam os Oratitas e os Estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas. Atrote, Bet, Joabe, Iaze, Amanaate, Zorel. As famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Esses são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Agora nós vamos ver os filhos de Davi. Capítulo 3, versículo 1. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito, Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos, e 6 meses, e 33 anos ele reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém:
Simeia, Zobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifete, 9 ao todo. Todos esses foram filhos de Davi, além dos filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. Descendentes de Salomão. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Joaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Joaquim foram Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo, foram Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nebadias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Mesulão e Ananias, e Zelomite, irmã deles. Azuba, Oel, Berequias, Osadias e Jusabe Ezede, 5 ao todo. Os filhos de Ananias foram Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Jecanias. O filho de Jecanias foi Semaías. Os filhos de Semaías foram Atos, Igal, Barias, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias foram Elioenai, Ezequias e Azricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai foram Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Hoje nós continuamos vendo a genealogia, né? Nós só vimos genealogia aqui, né? E às vezes a gente quer pular, não é verdade? Mas isso é muito importante para o judeu, saber a sua árvore genealógica, né? E eles precisam saber. E isso para eles é algo muito, muito precioso. E até os dias de hoje a genealogia é muito importante para o judeu. Eles precisam saber da sua origem, né? Saber de que tribo que eles são. E antes, né, quando a gente lia a Bíblia, quando chegava na genealogia, a gente pulava, né? Mas é importante a gente conhecer também, né? Eu não sei se você percebeu nessa leitura que Batseba, a qual está na genealogia de Jesus Cristo, né? Ela teve 4 filhos de Davi. Você percebeu isso? A gente sempre acha que é Salomão o filho dela, né? Mas ela não teve só Salomão, ela teve mais 3 filhos que nasceram em Jerusalém. Foram eles Simeia, Zobabe, Natã e Salomão. Olha a importância, né, de nós sabermos. E se você for olhar na genealogia de Jesus Cristo, os 2 filhos de Batseba estão na genealogia. Então, eu vou mostrar isso para você, que é uma curiosidade, e para você ver quão importante é nós conhecermos essa árvore genealógica. Então, eu vou passar brevemente para você a genealogia de Jesus Cristo. No ano passado, nós já vimos toda a genealogia de Jesus Cristo, porque eu compartilhei todo o Novo Testamento com vocês, né? A segunda versão restauração.
né? Então, esse ano nós fizemos o contrário. Esse ano eu estou falando sobre o Velho Testamento, né? Mas achei importante vocês saberem isso, para a gente dar valor, né, ao que a gente está lendo, porque nada que está na Bíblia é descartável. Tudo é importante, né? Então, vamos lá. A genealogia de Davi teve 4 filhos, mas nós vemos 2 que estão na genealogia de Jesus Cristo, Natã e Salomão. Então, vamos lá. Vamos para o Novo Testamento agora. A genealogia de Jesus Cristo começa assim: Deus, Adão, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Jessé, Davi. Só que quando chega em Davi, se divide em 2 filhos de Davi, Natã e Salomão. Então vamos lá. Natã, filho de Batseba também, né? Depois de Natã, ele teve Eli, e Eli teve Maria. Maria é descendente de Natã, certo? Do outro lado que se dividiu, o outro filho é Salomão. Salomão gerou Jeconias, Jeconias gerou Jacó, e Jacó gerou José, que foi o marido de Maria, certo? Então, Maria, mãe de Jesus, ela é descendente de Natã, e José, marido de Maria, é descendente de Salomão. Tanto Maria quanto José são descendentes do rei Davi, ok? Então, amada, só uma curiosidade para vocês aí, para vocês também darem valor à genealogia, tá? Não vamos pular, não. Vamos ler, tá? Muito bom. Ficamos por aqui. Agora a irmã Lene dá continuidade à leitura, Salmos, Provérbios e o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Bom dia, irmã Lene, é com você agora. Amadas irmãs, até amanhã, se Deus quiser. Bom dia. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos, capítulo 4, Provérbios, capítulo 18, versículos 16 até o 18, Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Começando com os Salmos. Confiança em Deus na angústia. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremem de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Provérbios, capítulo 18, versículos 16, 17 e 18. Um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. O primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem o outro e o examina. Versículo 18. Um sorteio põe fim às rixas e decide questões entre os poderosos. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Paulo é acusado diante de Félix. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor e tendo sido feitos por seu providente cuidado notáveis reformas em benefício deste povo, sempre
e em todos os lugares reconhecemos isto com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lícias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação afirmada que estas coisas eram assim. Paulo apresenta a sua defesa. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade, nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos vim trazer donativos para o meu povo e também fazer oferendas, e foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações se tivesse alguma coisa contra mim. Ou então que estes homens que estão aqui digam que crime acharam em mim por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio, salvo estas palavras que clamei estando entre eles. Hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, dizendo: quando chegar o comandante Lícias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando-o com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. Paulo diante de Félix e Drusila. Passados alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver oportunidade, mandarei chamá-lo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Por isso, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Até amanhã com mais uma leitura bíblica. Bom dia!
Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíca Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: Seguir de perto. Recebam com carinho Taíca Saleb. João nos ensina a seguir o Senhor de perto. Esse é um ponto crítico da vida de João. Antes de ele ser filho de Deus, era filho do trovão. Antes de ser amável, era ambicioso. Antes de aceitar a todos, era exclusivista. E, por fim, antes de ser o apóstolo do amor, era vingativo. Ele e seu irmão Tiago, também discípulo, se propuseram a queimar as pessoas com fogo do céu. Mas, a despeito disso tudo, João acompanhou Jesus por toda a vida. Ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Era o mais achegado e reclinava-se ao seu peito num ato de extrema familiaridade. Foi a ele que o Senhor Jesus na cruz entregou sua mãe para cuidar. Porque estava perto de Jesus, ele foi o único a ver que do lado do Senhor saiu sangue e água. O sangue é fácil de ser visto, mesmo de uma certa distância, mas para ver a água, que é incolor, precisa estar muito perto. Foi João, dentre os 7 discípulos, que reconheceu o Senhor antes de o dia clarear completamente. É o Senhor, disse ele. Ó Senhor Jesus, queremos aprender com João a seguir o Senhor de perto, a estar nos teus braços, a aprender lições, a estar junto de ti, Senhor, para poder também adquirir as tuas características, para poder aprender com as situações. Senhor, nos ensina a ter essa intimidade com o Senhor, a seguir o Senhor de uma maneira viva, a estar bem perto de ti, Senhor. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa nossa querida irmã Isa. Seja bem-vinda, amada irmã. Muito obrigada, irmã, pela tua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, amadas ouvintes, amadas irmãs, irmãos. Desejo a vocês um bom dia. Eu quero convidar vocês para orar comigo nesta manhã. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais um dia que me concede, pelo pão de cada dia, por morrer na cruz, salvar nosso pecado, derramar teu sangue precioso. Ó Senhor, acampe seus anjos no mundo inteiro, no Brasil, nos estrangeiros, nos lugares onde há guerras, enchentes. Vai, Senhor, até o Rio Grande do Sul. Abençoa todas as famílias, todas as pessoas, todos os animais. Abençoa suas casas, Senhor. Os familiares daquele pessoal lá no Rio Grande do Sul, Senhor. Acampe seus anjos, Senhor. Ó Senhor Jesus, vai diante, Senhor. Coloca a mão, Senhor, de todas os ouvintes, todas as irmãs, os irmãos, seus familiares, suas casas, seus casamentos, a saúde, seus filhos, seus trabalhos, seus inventários, nossa cidade de Caetité, região e municípios. Ó Senhor Jesus, todos os lavradores, todos os comerciantes, todos os governantes, todos os estudantes, todos os jovens, adolescentes, todas as criancinhas, todos os idosos, abrigo, casarão, casa de apoio, delegacia, albergues, todos os orfanatos, todos os moradores de rua, todas as pessoas desamparadas, todos estão desabrigadas.
Ó Senhor Jesus, todos os hospitais, todos os UPA, todas as clínicas, posto de saúde, casa de saúde, secretaria de saúde, todas as UTI, todas as CTI. Ó Senhor Jesus, vai diante, Senhor, eu oro hoje, Senhor, pelas pessoas que estão internadas, estão isoladas, estão entubadas, todos que estão no leito dos hospitais, no corredor esperando uma vaga, todos estão à espera de um transplante, à espera de uma doação de sangue, Senhor. Ó Senhor Jesus, vai diante, Senhor. Ó Senhor Jesus, eu oro, Senhor, para todas as pessoas que estão acamadas em cima da cama, suas casas, as pessoas que cuidam também, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, eu peço para todos os processos, todas as audiências, todas as perícias, Senhor Jesus, todos os currículos, vai diante das pessoas, Senhor. Abençoa todos que levantam cedo para ir para os seus trabalhos. Abençoa os seus saídas, abençoa os seus retornos. Abençoa também aqueles que não têm um trabalho, que está à procura. Vai diante, Senhor. Um emprego para cada pessoa que está precisando, Senhor. Abençoa minha família, abençoa minha casa. Abençoa meus filhos. Obrigada pelas minhas orações. Abençoa minhas orações. Obrigada pela tua palavra. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, chegando no final do nosso programa, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Deus abençoe a vocês e até amanhã, se assim o Pai nos permitir. Amém.